Olá! Em dezembro de 2014, a TV digital brasileira completou 7 anos. De lá para cá, o projeto passou por diversas fases. Já foi considerado o plano estratégico do governo federal. Porém, pouca gente ainda sabe o que é TV digital. Uma pesquisa da Nielsen recentemente levantou a informação de que 71% dos entrevistados da classe economicamente mais baixa desconhecem o que significa TV digital ou imagem de alta definição. Para falar um pouco sobre esse panorama da TV digital no Brasil, eu recebo hoje aqui no Conexão Universitária o pesquisador e produtor de televisão, Matheus Collen. Matheus, seja bem-vindo ao Conexão Universitária. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Matheus, para a gente começar essa conversa, a TV digital pegou no Brasil? Eu acho que não totalmente, né? A TV digital ela tem alguns recursos que são muito legais, assim, foram muito atrativos, muito divulgados, mas nem todos eles acabaram virando, né? Pegando. Então a gente pode falar algumas características que a TV digital traz, que é a questão da multiprogramação, a alta definição, a interatividade. Então, desses recursos, o que a gente vê hoje é que as emissoras deram um privilégio muito grande para a questão da alta definição. E algumas outras coisas acabaram ficando de lado, né? Então, Matheus, essa pesquisa, inclusive, apontou que as pessoas não sabem o que significa a imagem de alta definição. E para piorar um pouco a situação, né, começa esse ano e já a partir dos próximos anos, começa o chamado switch off, né, que é o desligamento do padrão de TV digital analógica, né, esse que está há 65 anos no Brasil, né, que é nosso velho conhecido, e começa então a TV digital de alta definição. Você acha que as pessoas vão realmente se dar conta dessa grande novidade aí que a TV digital prometia? Com essa questão da alta definição, acho que na medida que elas forem tendo capacidade de trocar a base de aparelhos, de ter aparelhos novos, o impacto é nítido, né? A diferença de qualidade da imagem, da definição padrão para alta definição, ela é muito grande, é um salto qualitativo bem considerável, assim. Então você tem relatos assim de várias pessoas que, poxa, eu sou fã de futebol, gosto de ver futebol, e depois que eu vi futebol em alta definição, não consigo mais ver na definição padrão. Então tem uma coisa que a alta definição traz, que ela agrega um valor muito bom, e isso vai ser percebido. Mas para isso ser percebido pelo público, ele precisa ter o recurso, né? Por exemplo, você colocou essa questão da multiprogramação, né? Que é a possibilidade de você ter num mesmo canal, você ter diversos canais que a pessoa pode consultar pelo controle remoto. As pessoas estão preocupadas com a multiprogramação ainda hoje, como eram em 98 ou 99? Eu acho que não. Não, porque aqui no Brasil a lei da TV digital, ela autorizou, na verdade, a multiprogramação para fins acadêmicos de pesquisa. E, além disso, eles deram uma concessão depois de algum tempo para a TV Cultura. Então, de todas as televisões abertas que a gente tem no Brasil hoje, só a TV Cultura pode estar autorizada a fazer multiprogramação. Então, eles têm o canal principal, que é a TV Cultura. O segundo canal é a TV Univesp, que é conteúdo educacional. E o terceiro canal deles é o Arquivo da Cultura. Eu não me lembro o nome do canal agora, mas é um canal que foi direcionado para resgatar a memória da televisão, cultura e tudo mais. Então não tem muito mercado para isso, né? Não tem nem autorização para as outras emissoras trabalharem. E se não existe isso no mercado para ser divulgado, as pessoas não ficam sabendo que existe, né? Quer dizer, o mercado acaba regulando muito mais do que o governo, né? Do que o Estado, né? Acaba acontecendo. Matheus, você é produtor de televisão, né? Você atualmente coordena a produção da TV Unisa. Isso, exato. Já também trabalhou na TV aberta também. Enfim, você tem uma experiência de mercado bem interessante e, ao mesmo tempo, você também faz as suas pesquisas na área, né? E, recentemente, você publicou aí um artigo, né, que você relaciona o que foi feito em termos de interatividade em TV digital. Esse é um outro aspecto que a TV digital prometia, né, no seu início, né? Os que têm, né, os mais velhos como eu aí lembram, né, das grandes promessas da TV digital. Uma delas era a interatividade. E aí você analisa no seu artigo, né, essa questão da interatividade. A que conclusões você chegou? Bom, na época, o artigo é de 2012. Né? Então não é tão recentemente assim. Não é tão recente. Ele é de 2012. Então, na época, eu fiz uma pesquisa de mercado, entrevistei os profissionais que trabalham nas emissoras, consegui falar com as 7 principais emissoras de TV aberta,
e também entrevistei uma empresa de tecnologia que fornece software para essa área de televisão. E a conclusão foi que a interatividade ela tinha muitas dificuldades a serem superadas. E essas dificuldades, para elas serem superadas, elas teriam que contar com a ajuda de governo, contar com a vontade das emissoras em fazer a coisa virar, né? E não foi o que aconteceu. A gente não tem, nem da parte assim, das emissoras de televisão, fabricantes de aparelhos de televisão, Smart TVs e tal. Então não existiu um trabalho em cima da interatividade assim, para tentar fazer ela virar do jeito que ela foi pensado pela TV digital, com o middleware Ginga, né? Que seria o software padrão onde todos poderiam desenvolver os aplicativos ali para serem acessados e tudo mais. Então a gente vê que isso realmente não pegou. Era uma dúvida na época se isso ia pegar ou não, e hoje a gente vê que não pegou. São poucos os aplicativos que tem, as TVs que desenvolvem coisas para o Ginga, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo a própria população nem sabe o que significa isso. Se ela não sabe o que é TV de alta definição, então ela não vai saber o que é um software que faz rodar uma interatividade. Explica um pouquinho então, o que é isso? Exatamente. O Ginga ele é um software que ele possibilita que as emissoras, os produtores de conteúdo de TV consigam fazer aplicativos junto com a programação da TV. Então isso significa o quê? A partir do momento que a televisão, o sistema de transmissão de TV foi digitalizado, a gente pode transmitir, antes era áudio e vídeo que a gente transmitia, agora a gente transmite bits, e os bits conseguem comportar áudio, vídeo, software, entendeu? Então eu posso fazer um telejornal e dentro desse telejornal que eu estou transmitindo, eu posso colocar um aplicativo ali na televisão, onde o espectador vai pelo controle remoto conseguir fazer algum tipo de interação ali com o conteúdo que está passando, né? Entendi. Se as pessoas não sabem o que isso significa, elas também não podem cobrar o governo de alguma medida em relação a isso, né? Você só cobra alguém ou alguma instituição se você sabe aquilo que você precisa e aquilo que vai ser útil à sua vida. A interatividade, então, ela é uma aplicação da TV digital que dependeria de um incentivo maior do governo e também de que o mercado se movimentasse em torno desses softwares, né? Mas esse processo atrasou muito, né? Como você falou, a definição do Ginga atrasou muito o mercado, e o mercado acabou fazendo... Para onde correu o mercado nesse meio tempo? Então essa questão do mercado ela é interessante, porque o Ginga, para você implantar alta definição, você não precisa alterar o modelo de negócio da televisão aberta. A televisão aberta, como é que ela consegue dinheiro? Ela vende, ela produz programas para poder ganhar a atenção das pessoas, e com esse número, que é o Ibope, são os números de audiência, ela vende propaganda para publicidade, ela vende espaço publicitário, então é assim que ela ganha receita. A interatividade, ela não trabalha muito bem com esse modelo de negócio, porque se você coloca algum conteúdo extra ali, você dá a possibilidade da pessoa fazer outra coisa, além de assistir a TV, isso está afetando o modelo de negócio da interatividade, da publicidade. Então, a interatividade, ela tem esse empecilho de financiamento logo de cara. Além disso, as emissoras de televisão, elas são produtoras de conteúdo, são empresas de comunicação, elas não desenvolvem software. E para você produzir um aplicativo, você precisa ter algum know-how de software ali atrás. E, em geral, as empresas, as emissoras, elas não têm essa expertise. E isso demanda investimento. Investimento que tem que ser bancado por elas, porque a publicidade não tem investimento ali. Então, tudo isso ajudou, né, a complicar. E aí, se não tem a oferta desse tipo de conteúdo, você não cria a demanda e ninguém sabe que existe. O governo não lançou linhas de financiamento para a produção de conteúdos interativos? Que eu tenha conhecimento, não. Porque seria uma política pública, né? Você fomentar a produção de softwares e de programas que tenham interatividade, justamente para você despertar a cadeia produtiva, né? Senão a coisa fica engessada, né? Matheus, teve mais algum outro aspecto da interatividade que sofreu, da TV digital, né? Que sofreu influência de uma outra questão que você pesquisou nesses últimos anos? Não, acho Por exemplo, a própria internet, as telecoms, né, que chegaram de sola aí, por exemplo. Que você disse assim que afetaram o desenvolvimento da interatividade? Exato. Sim. A gente teve, assim, teve a questão das teles, tem também a questão das Smart TVs, porque tudo aconteceu meio que junto, né? Então, na medida que o modelo de televisão digital estava sendo definido, as coisas estavam sendo sondadas, estudadas, para ver como que seriam implantadas e tal, os fabricantes de televisores começaram a lançar as Smart TVs, que são televisões que podem se conectar à internet
e elas têm softwares dentro dessas televisões. Então, a ideia de colocar um software padrão para todo mundo trabalhar, que seria o Ginga, ela também caiu um pouco pelo ralo, porque o fabricante vai lá e coloca o software dele. Aí depois o governo teve que vir com uma norma obrigando as empresas a colocar o Ginga dentro da TV, que eles acabam cumprindo, mas também eles não falam que tem. Exatamente, é aquela coisa, né? Tem, mas não tem, né? Tem, como dizem alguns lugares. Tá ali, mas ninguém sabe. Ô, Matheus, e essa tua curiosidade por televisão, né, e por interatividade, como é que surgiu isso em relação, né, à pesquisa, ao seu artigo? Esse artigo, eu escrevi esse artigo em 2012, que foi o trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação que eu estava fazendo. E ali no meio do curso a gente começou a ter contato com os possíveis temas que a gente poderia fazer na pós-graduação e tudo mais, e eu acabei querendo falar sobre televisão digital, e dentro da TV digital eu puxei a sardinha da interatividade, porque eu gosto muito desse assunto. Eu sou, assim, aficionado por videogame desde sempre. Sempre gostei muito de jogos eletrônicos e tudo mais, sempre joguei bastante. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana. E aí, dentro desse universo de televisão, a interatividade pelo Ginga era o que mais se aproximava desse universo do videogame, né? Entendi. Então, eu achei que, de repente, o conteúdo audiovisual interativo era uma coisa legal de ser pesquisada, até para saber se ele poderia se desenvolver na televisão aberta, né? Porque o Ginga oferece essa possibilidade. Se você quiser fazer um programa de televisão com audiovisual que seja no espírito de um jogo de videogame, onde a pessoa que está assistindo consegue definir o futuro ali daquele programa, é possível. Tecnicamente é possível. Então, como eu gosto muito do assunto, eu resolvi pesquisar para saber se economicamente isso seria viável, né? E vamos falar um pouco sobre essa viabilidade, essas possibilidades, então. No segundo bloco do Conexão Universitária, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Universitária, e o nosso tema de hoje é a implantação da TV digital no Brasil, que no final do ano passado completou 7 anos. Para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui no estúdio o pesquisador, produtor, Matheus Collen. Matheus, é um prazer estar com você aqui, obrigado pela tua presença. E aí no último bloco, então, a gente estava falando da sua pesquisa a respeito da interatividade, aí você me contou que gosta muito de videogame, não é? E que isso acabou te encaminhando num curso de pós-graduação, né, que você fez, para uma pesquisa na interatividade da televisão. Você acha que temas tidos como vulgares, como esse, né? O sujeito gosta de brincar de videogame, pode futuramente ser um bom tema para um projeto de pesquisa, como você colocou aí? Quer dizer, muita gente, eu não tenho, né, mas tem muita gente que acha que não, acha que uma coisa é brincadeira, outra coisa é falar sério, não é? Eu acho que não tem muito problema, não. No fundo, você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer, né? E quando a gente fala em pesquisa e tudo mais, vem de imediato, assim, costuma vir aquela questão burocrática, porque você vai ter que fazer, você tem um processo para escrever o texto, você tem que obedecer umas normas de publicação desse texto. Então tem todo um trabalho burocrático ali atrás da pesquisa que acaba assustando e afastando as pessoas do assunto, né? Só que se você está com um tema na sua mente, que é uma coisa que você gosta e tudo mais, você passa por cima disso, você vai atrás, né? Quer dizer, você vai se adaptando às normas da publicação. O importante é o conteúdo, né? O importante é o conteúdo, exatamente. Você vai atrás, você consegue informações e tudo mais. A pesquisa, ela, conforme você vai desenvolvendo ela vai trazendo coisas novas para você. Então você acaba conhecendo melhor ainda aquele tema que você gosta. Então acho que assim, esse tipo de linha de pesquisa, que não é uma coisa tida como convencional, eu acho que tem que ser pesquisado. Se você gosta de alguma coisa, algum tema que não é tido como convencional, pesquise. Então, e sobre esse tema que você gosta de pesquisar, que é a interatividade, que é o que caracteriza, né, os jogos, né, os videogames, é a interatividade plena, né? Você também, em relação à TV digital, pesquisou aquilo que ficou convencionado como segunda tela, né? Segunda tela talvez tenha sido um caminho pelo qual a TV começou a trilhar em relação à interatividade? Ela é um dos caminhos. Na verdade, quando a gente fala em interatividade na televisão... Antes disso, o que é segunda tela?
Bom, então, rapidinho. Vamos lá. Segunda tela é quando é o hábito de consumo de uma mídia com outra mídia ao mesmo tempo. Então, se você está usando uma televisão, você está assistindo um programa na televisão, e ao mesmo tempo que você assiste aquele programa, você tem um celular ou um tablet onde você está consumindo conteúdo ali. Independente da programação que está passando. Independente da programação que está passando, exatamente. E isso é uma ferramenta para quem, para as emissoras, de quem produz conteúdo de televisão, você tem uma ferramenta muito poderosa na segunda tela, né? Mas só completando, voltando um pouquinho do que eu estava falando antes, a questão da interatividade na TV, ela existe há muito tempo já. Vocês devem lembrar de programas, por exemplo, como Você Decide, que você ligava no 0800 para falar qual era o final da história que você queria. Tinha MTV, tinha alguns fantásticos, que era o teleguiado, que o apresentador ligava para casa das pessoas para pedir clipe. Tinha o Garganta e Torcicolo, que era videogame, literalmente, o teclado do telefone, que ele virava uma setinha que você pulava, ia para frente, para trás, dava golpe. Eu lembro de um que você ligava também e falava pá, pá, pá. Era TV Pau. TV Pau, exatamente. Que era do SBT esse programa. Isso, exatamente. Então tem a televisão, na história da televisão brasileira e mundial até, se pesquisar em outros lugares a gente vai achar também. Com relação à interatividade, ela sempre andou junto. A TV sempre quis saber o que o público está achando, sempre quis trazer o público para perto, né? E aí com a questão da TV digital, com a possibilidade de você ter o Ginga, de você ter uma segunda tela com o aplicativo rodando, isso, nossa, potencializa muito, né? Porque você pode ampliar muito mais essa distribuição, mais pessoas vão poder participar, você vai poder desenvolver novos formatos em cima disso. Então, assim, a segunda tela ela oferece uma boa possibilidade. Na época da pesquisa, não era uma tendência assim que a gente podia afirmar que como uma coisa que iria dar certo, que as emissoras iam caminhar naquele sentido. Algumas emissoras na época não estavam nem pesquisando o assunto internamente, eles não estavam nem testando ações internamente com essa questão da segunda tela. Mas hoje a gente vê que é um recurso que está pegando. Então a gente tem ali algumas emissoras que estão produzindo conteúdo focado ali para as páginas de Facebook, para as páginas de Twitter, aplicativos relacionados aos programas no celular. Então a gente tem um movimento nesse sentido, muito mais porque o público tem a possibilidade de não estar em contato com o conteúdo da emissora, porque ele tem tudo na mão dele. Então foi muito mais uma necessidade do mercado colocar a presença dele ali, do que realmente uma demanda como precisaria ter o Ginga, né? E Matheus, você não acha que, assim, pensando assim, num futuro aí não muito próximo, talvez essa segunda tela passe a ser a primeira tela? É capaz. Ou seja, pensando no contexto de extinção da televisão, ou até mesmo uma terrível adaptação pela qual ela tenha que passar aí nos próximos anos, né? Exercitando um pouco essa questão da futurologia, como é que você vê o futuro, então, da telinha, da primeira tela? Da primeira tela, exatamente. Eu acho que, assim, extinção não acontece. Acho que extinção não vai acontecer. É a mesma coisa quando você tinha a popularização do rádio, as pessoas estavam muito acostumadas a se reunir ao redor do rádio para ouvir, e aí a televisão chegou, e as pessoas diziam que o rádio ia morrer, porque a televisão traz muito mais recursos, faz tudo que o rádio faz e muito mais. E o rádio não morreu, ele continua até hoje. Então acho que, na verdade, a televisão ela vai acabar se adaptando nesse novo ambiente. Então ela tem que descobrir o foco dela, tem que descobrir qual que é a potencialidade dela e desenvolver essa potencialidade, porque a internet, segunda tela, tablet, celular, esses aplicativos vão vir com tudo, esse tipo de conteúdo mais interativo vai vir com tudo, isso vai roubar a atenção das pessoas, especialmente porque você tem também a internet também traz uma outra questão, que é o serviço de vídeo on demand. Então as pessoas pelo tablet conseguem assistir a Netflix, por exemplo. Então o conteúdo de TV já chega nesses dispositivos. Então a tendência é que a TV perca espaço, mas eu acho que assim, sumir não some, extinguir não extingue. E também acho que uma questão também de demandas, né? Quer dizer, o mercado acaba regulando isso em função do preço dos equipamentos. Por exemplo, com a transição para a TV digital aberta, muita gente vai ficar com o aparelho obsoleto. Quer dizer, mesmo que coloque o set-top box, que é um transcodificador, né? Ele pega o digital e transforma em analógico, né? Que é aquele aparelhinho, né? Que é conectado à televisão, mesmo com aquilo, quer dizer, há uma grande possibilidade das pessoas ficarem com aparelhos obsoletos dentro de casa, né? Primeiro, para onde vão esses aparelhos, né? Essas televisões analógicas aí, se a gente considerar aí o território nacional e tudo mais? E segundo, será que até lá
esses dispositivos não acabam se tornando muito mais vantajosos do ponto de vista econômico para o consumidor do que a televisão de alta definição? Até porque, né, o povo não sabe direito o que é a imagem em alta definição. Eu acho que o que vai acontecer com a questão do parque de televisão, de televisores, é que conforme for passando o tempo, esse parque vai sendo substituído. É um processo gradual e que vai levar um certo tempo. A televisão, ela tem, se eu não me engano, 98% de penetração na população brasileira. Então tem lares que têm aparelho de televisão que não tem geladeira, por exemplo. Para você ter isso com TV digital, vai demorar um tempo. Isso aí é fato, não tem nem como contestar. Mas é progressivo, acho que ele vai acontecer. Então as pessoas vão, com eventos esportivos como teve a Copa do Mundo, Olimpíada, são marcos para a promoção desse tipo de aparelho, de televisão e tal. Então a gente acaba substituindo o parque. É lógico que em lugares mais afastados, isso vai demorar para acontecer e vai acabar virando as televisões antigas, os televisores antigos vão virar lixo tecnológico, né? Assim como tem muito computador hoje que vira sucata. Tem alguns especialistas que dizem que o tablet e os celulares não pegam mais assim forte, né, na população por causa da cobertura, né? Cobertura 3G ainda não é tudo isso, a 4G ainda está num processo de transição. Mas você acha que quando a cobertura das operadoras melhorar, as pessoas vão preferir pagar pelo acesso ao sinal do que tê-lo gratuitamente, como é hoje? Eu acho que não. Eu acho que mesmo com uma cobertura boa, as pessoas vão querer continuar recebendo um conteúdo de graça ali na televisão. Porque a televisão... Eu acho que isso é o forte da televisão aberta, né? Exato. E uma outra questão também que acaba sendo a característica da televisão, que é a possibilidade de transmissão ao vivo, né? Que os aparelhos, os dispositivos, né, que não conseguem fazer tão bem, né? Por causa da largura da banda da internet. Para você fazer ao vivo na internet em grande escala, como faz a TV aberta, você precisaria de servidores enormes e as pessoas precisariam ter conexões boas também, exatamente. Que não é uma realidade, né? Que não é uma realidade. Que não é uma realidade. Exatamente. Matheus, agora falando um pouco da tua pesquisa e, enfim, dessas coisas que a gente acaba se aprofundando na hora que está fazendo um artigo, né? Eu queria que você falasse, porque esse é um programa muito voltado, né, para jovens pesquisadores ou para pessoas que pensam em desenvolver uma pesquisa em nível de graduação ou mesmo de pós-graduação. Quais foram as dificuldades de você encontrar um referencial teórico para a sua pesquisa de um assunto tão novo como esse? Exatamente. Existe bastante dificuldade, existiu. E até nesse processo de pesquisa de referências de gente que já tinha estudado esse assunto e tudo mais, eu acabei optando, junto com o meu orientador, a fazer uma pesquisa qualitativa e baseada na opinião do mercado, porque a gente não tinha antecedentes dessa área, né? Então é uma coisa nova, então teria que ser produzido conteúdo do zero ali, vamos dizer assim. Então a estratégia de abordagem da pesquisa foi exatamente essa, vamos abordar profissionais específicos das emissoras que estão relacionados ao tema e vamos colocar o assunto para eles. E aí, durante esse processo, a gente acabou até desenvolvendo a pesquisa. Ou seja, você teve que produzir dados, né? Uma vez que os dados não estavam para análise, né? Exatamente, mas foi uma produção, foi uma pesquisa qualitativa, ela foi em cima da opinião daqueles profissionais, daquelas emissoras, em cima do ambiente que a gente estava vivendo na época. E o pessoal respondeu numa boa? Como é que foi essa... Respondeu. Demoraram? Teve alguma dificuldade para conseguir acesso a algumas pessoas no começo, né? A gente tinha algumas pessoas que eu tinha acesso por trabalhar em TV, algumas pessoas eu já conhecia. Outras eram amigos de amigos, então a indicação fez às vezes ali para a gente conseguir marcar as entrevistas. E algumas outras demorou um pouco mais. Mas a partir do momento que você já tem uma base de dados, quando eu já tinha ali entrevistado o 5º profissional, ficou mais fácil abordar o restante, porque eu chegava com a proposta da pesquisa, que era um panorama da produção de conteúdo interativo na TV aberta, e eu explicava para a pessoa que estava abordando que, poxa, eu estou tentando criar um panorama, eu já tenho 6 entrevistas, e a sua emissora é muito importante, precisaria estar nesse panorama também. E aí, assim eu consegui marcar todas. Do ponto de vista das perguntas que foram feitas, que é legal ressaltar, você falou da dificuldade de conseguir os dados e tal, o que a gente percebeu, assim, a questão da interatividade ela é tão polêmica que, por exemplo, algumas emissoras simplesmente não acreditavam em interatividade. Então, como a pesquisa era sobre interatividade, foi um pouco difícil de levantar a opinião daquela pessoa a respeito do cenário, né? Mas aconteceu, conseguimos, deu para tirar. E também teve uma outra questão que aconteceu também que
como eu falei antes, a interatividade ela altera o modelo de negócio da televisão. Então, como é um cenário, a gente está numa fase de transição até a interatividade pegar mesmo, a tendência é que algumas emissoras queiram defender seus modelos de negócio, claro. Até porque se elas abrem isso para o público, ela está fomentando, dando ferramenta para a concorrência. Então também, quando a gente tocou nesse assunto, foi um pouco delicado, algumas pessoas não quiseram responder. Mas apesar de ser um assunto delicado e difícil, às vezes até da gente conseguir o retorno, você persistiu, né? E isso talvez esteja relacionado com o fato de você gostar bastante desse tema? Sim, com certeza. Se fosse uma coisa que eu estivesse fazendo por fazer, porque eu precisava entregar a monografia para concluir a pós, eu não teria ido atrás. Então, um fator importante aqui para os pesquisadores, né, o pessoal que quer se aprofundar em um determinado tema, talvez seja o gostar. O gostar, né? Exatamente. Tem que fazer o que gosta sempre. Matheus, queria agradecer muito a tua presença aqui no Conexão Universitária. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, eu fico muito feliz com o convite e com a possibilidade de falar sobre pesquisa, sobre interatividade. Fiquei muito feliz com a participação. O Conexão Universitária, então, fica por aqui. Caso você queira fazer uma crítica ou queira dar uma sugestão para nós, mande um e-mail, cnu@cnu.org.br, e nós teremos o total prazer em incorporá-la ao nosso programa. Eu fico por aqui e até uma próxima edição.